Boa tarde e bem-vindos ao nosso painel. Estar aqui, espero que me deem. Ok, estou centrada. Muito obrigada à Belinda Xavier e à Maria Manuel Mota. Foi um painel muito interessante. E, em continuação, o meu nome é Ana Tavares, eu sou vice-presidente de Contabilidade e Finanças de uma empresa global de imagem e estou baseada em Nova Iorque. Para o painel desta tarde, tenho dois colegas, o Alexandre Tavares, que é Head of Business Development and Strategy for Asia Pacific, Middle East and Africa na Novartis. O Alexandre está baseado em Singapura, e boa noite, Alexandre. E o Raul Panandiker, olá, e o Raul Panandiker é o outro painelista, sócio da Boston Consulting Group, baseado na Índia. Estes dois panelistas vão adicionar uma grande riqueza e, Alexandre, nós tivemos em jeito de conversa, em preparação para este painel, o Alexandre teve um grande ponto que é não há almoços grátis e isto é um impacto económico na saúde. Alexandre, o impacto económico do Covid a curto prazo pensa que será maior do que o patológico? Obrigado, Ana. Eu acredito sinceramente que sim. Aliás, o que nós temos vindo a observar no mundo é prova evidente de que, efetivamente, penso eu, há mais pessoas a terem conhecimento de pessoas, amigas, familiares, que tiveram problemas por perca de emprego ou de algum investimento que estejam a fazer, versus pessoas que tenham conhecimento de outrem que tenham tido Covid. E, portanto, isto é efetivamente algo extraordinário, é algo que a sociedade e a economia não estava claramente à espera, e por isso acho que, efetivamente, ignorando, obviamente, o efeito das mortes, a conclusão que se pode retirar desta pandemia é que, efetivamente, o efeito é essencialmente um profundo desastre económico. Se fizermos uma pequena retrospectiva dos últimos 50 a 70 anos, verificamos claramente que a economia mundial, quando analisamos o PIB, apenas caiu duas vezes. A primeira foi em 2009, com a crise financeira, onde o produto interno bruto mundial caiu cerca de 0,1%, se não me engano. Mas as estimativas indicam que em 2020, caso tudo se confirme como os economistas preveem, essa queda poderá chegar aos 3,5%. Portanto, isto é cerca de 35 vezes mais o impacto económico e financeiro na economia, quando comparado com aquilo que nós bem nos lembramos, que foi a crise financeira de 2009. Portanto, há obviamente aqui uma situação que nós temos que entender, como resolver, e fazendo a analogia daquilo que o professor Sobrinho Simões disse no início da conferência, em que todas as questões começam com os dois Cs, o compreender e o conhecer, eu confesso que atualmente é difícil que alguém tenha ideias claras, efetivamente, sobre o efeito do Covid na saúde e na economia. Todos nós temos opiniões, mas ninguém sabe efetivamente como as coisas vão andar. Mas, como a panelista anterior, eu também sou um otimista por natureza e, portanto, acredito que o tecido empresarial, a economia vai se ajustar e vamos conseguir resolver este tema. Obrigada, Alexandre. E, Raul, um ponto que o Raul tem é a adaptação estrutural. Estamos preparados hoje em dia, o nosso meio empresarial, na sua opinião, tem flexibilidade para estas alterações? Muito bom dia, Ana. Consegue-me ouvir? Sim, conseguimos ouvir. Muito bem. Antes de responder a pergunta da flexibilidade e resiliência, a capacidade de resposta da economia, deixa-me só aqui acrescentar um pouco mais sobre o que foi dito. E, em primeiro lugar, o que foi dito é que houve um impacto na parte da PIB, e isso é claro. E tem sido, falta das outras palavras, bem desastroso. Mas acho que, além disso, acho que é importante salientar o impacto socioeconómico que nós temos evidenciado.
Pela primeira vez, se nós olharmos para Sustainability Development Goals do mundo, desde que estão a ser medidos e seguidos, pela primeira vez estamos a ver uma inversão na pobreza grave no mundo. E é bem provável, no ano 2020, tem aumentado a pobreza grave, como se diz, extreme poverty, por volta de 150 milhões de pessoas. Se calhar não se vê no mundo ocidental, mas acho que no mundo low and middle income countries, isto é um assunto muito grave. Além disso, há 2 ou 3 outros, acho que, importantes medidas que nós podemos também salientar. Primeiro, baseado no que é que passou no ano 2020, há todas as indicações que fome no mundo em 2030, fome que aconteceu em 2020, vai causar stunting of growth nas crianças que nasceram nos últimos 2 ou 3 anos em 2030. Isto é bastante grave quando estamos a olhar para o futuro e economia no futuro e saúde no futuro. Além disto, a perda de emprego. Há várias maneiras de, entre aspas, quantificar isso. Números variam entre 250 a 500 milhões de pessoas desempregadas ou, entre aspas, o que diz, menos empregadas. Então, portanto, o que tem acontecido é que não só a economia, não só a coesão social, mas tem havido impacto em quase todos os parâmetros da coesão social, economia e todos os assuntos relacionados aos Sustainable Development Goals. O que também tem evidenciado, há 3 ou 4 assuntos mais nas empresas e no tecido empresarial que também tem evidenciado. Há 4 ou 5 impactos graves. Um que acho que a Ana referiu é uma certa inflexibilidade nas empresas para, entre aspas, realocação dos recursos para, entre aspas, combater o imediato e, ao mesmo tempo, a pensar no futuro. Todas as empresas e tecido empresarial têm evidenciado uma certa inflexibilidade ou flexibilidade limitada por causa das razões organizacionais, por causa de razões de longo prazo, por causa das razões da estratégia de cada empresa, não tem conseguido adaptar-se rapidamente o suficiente. Enquanto nós vemos as empresas que tinham como cultura a parte da adaptação já presente, têm conseguido adaptar-se rapidamente e bem, mas a maioria das empresas não tem conseguido adaptar-se rapidamente o suficiente. Isto vai ter impacto no futuro também. Raul, e em jeito também de interjeição, gostaria de ouvir talvez sobre o sector de medicamentos e hospitais, a parte farmacêutica. Alexandre, talvez o seu ponto de vista, aqui nos Estados Unidos, no curto prazo, os hospitais têm feito uma triagem sobre casos positivos de Covid, com medicamentos como infusão de anticorpos para minimizar a pressão em cuidados intensivos. Hoje estava a ver uma entrevista na televisão portuguesa, também estavam a abordar o tópico de proteção de patentes para a vacina e potencialmente eliminar esses períodos. Alexandre, sobre o sector farmacêutico, quais são os impactos que está a haver aí a curto prazo? Bem, aquilo que nós verificamos claramente com esta questão da pandemia é que a inovação é claramente um fator determinante para a sustentabilidade da saúde e, mais uma vez, do tecido económico no mundo. Em 10 meses nós conseguimos produzir uma vacina. Em 10 meses as empresas farmacêuticas conseguiram se organizar e colaborar de tal forma que acabaram por efetivamente encontrar uma solução para esta pandemia.
E isto é prova clara de que, efetivamente, nós temos que continuar a apostar na inovação como um fator fundamental para a sustentabilidade da sociedade. Aquilo que se passou em 2020 é algo impensável. Em norma, uma empresa farmacêutica despende cerca de $1 bilhão, 15 a 20 anos, para desenvolver uma medicina ou um medicamento. E, portanto, quando há pouco referias a questão regulamentar, isso foi um fator determinante para o sucesso que acabamos por ter no final do ano com a descoberta da vacina pela Pfizer como primeira empresa. Porque, efetivamente, foi possível ultrapassar uma série de processos regulamentares de bioequivalência, de estudo de benefício, que efetivamente garantiram uma aceleração do processo clínico regulamentar até que levou à comercialização da vacina. Portanto, isto no fundo para dizer que através da pandemia, através daquilo que estamos a viver hoje, a sociedade não se pode imiscuir de continuar a investir na ciência, a sociedade não pode deixar de pensar que o progresso vem necessariamente de nós acrescentarmos anos de vida, anos de saúde, através da inovação. Obviamente que há, paralelamente, outras questões, como seja a sustentabilidade dos sistemas de saúde e como fazer com que, efetivamente, as autoridades de saúde, os hospitais, sejam também igualmente sustentáveis. Mas eu sou um profundo admirador de tudo o que tem a ver com ganhos de saúde e com a possibilidade de podermos trazer inovação para as pessoas. E eu penso que hoje a sociedade já vê este tema de outra forma e não necessariamente como era no passado. E por isso apraz-me bastante e estou muito feliz por trabalhar numa indústria que efetivamente tem contribuído e bem para o desenvolvimento da sociedade e da saúde em geral. Obrigada, Alexandre. E aqui um desafio. Nós estamos a tirar este tempo para rever impactos na economia sobre a pandémica e isto especificamente para Portugal, qual será o impacto? Quem é que vai pagar a fatura em termos de pressão do sistema de saúde português? E para terminarmos também numa nota positiva, esta questão: quais são as oportunidades de jogar ao ataque em vez de jogar à defesa? Raul, pode começar. Eu acho que é uma pergunta muito importante, e eu acho que há outro assunto que eu gostava de só salientar aqui, que é mencionar, que é, nós estamos a falar muito na parte da Covid e saída da Covid, e eu acredito, e fundamentalmente acredito que é uma oportunidade, como se diz, a golden opportunity, para reimaginar, repensar todas as estruturas, infraestruturas, política da saúde and healthcare systems e tudo isso. Mas eu acho que mesmo antes da Covid, saúde precária tinha um custo brutal e um impacto brutal na economia. O que o Covid tem feito é expor quase os gaps todos sobre os sistemas de saúde que eram existentes. Uma estimativa e um estudo feito sobre este impacto no sistema é uma redução do PIB por ano de quase 15%, que é 3 vezes mais do que o impacto que teve o Covid. Isto é por causa de morte prematura no mundo, redução da produtividade por causa das doenças crónicas, e este efeito é um efeito que tem acontecido e pode continuar. A chegada, entre aspas, ou o lembrete indesejado da Covid, entre aspas, tem trazido esta oportunidade, no certo sentido, to put things right. No certo sentido. E um dos assuntos que vai ser preeminente é exatamente o que a Ana falou, que é como é que vamos financiar esse sistema. E eu gostava de fazer um pivot para esta pergunta. Será que vamos ter que olhar para o sistema da saúde como custo para sempre? Ou será que é a altura de começar a olhar para isto como um investimento?
E todos nós aceitamos como quase uma filosofia que a saúde tem impacto negativo quando qualquer coisa corre mal, mas, em inverso, também bem feita, deve ter um impacto positivo. Quer dizer que há um investment case quase para ter um sistema de saúde, entre aspas, saudável, e há um argumento para investir mais em saúde. E uma das dificuldades disto tem sido como é que se quantifica what is the business case para investir nos sistemas de saúde. E há poucos estudos sobre esse assunto, enquanto o PIB é contributo da labor e capital, e labor uma parte é quantidade, outra parte é qualidade de labor e capital, e na parte da qualidade de labor sempre se fala da formação e educação. Não se fala suficientemente da saúde. Há poucas quantificações que dão qual é o efeito que a labor traz para a PIB ou impacto económico, baseado no aumento da produtividade ou redução da produtividade face à saúde da população. E eu diria que é importante começar a olhar para esta pergunta não como um custo, mas como um investimento para o futuro. Claro que ainda não tenho respondido à pergunta de onde é que vai o financiamento, mas baseado em todos os estudos, um investimento no healthcare no futuro, com todos os outros levers, como falou, acho que antes o Ron de Pinho, investimento na inovação, como falou o Alexandre, tem um retorno, eu diria que duplicar ou quadriplicar até no país. E eu gostava que começasse quase a estaca zero, para o futuro olhar para dizer que investimento em saúde não é um custo, mas é um investimento com um retorno, além de todos os outros benefícios económicos e sociais para o país. Muito interessante, Raul. E o que tenho notado nos Estados Unidos é o seguinte, tem existido uma inversão progressiva para cuidados preventivos de saúde, para mental health and wellness, a indústria do wellness e mental health, eu penso que será uma oportunidade, é uma oportunidade de facto, se Portugal se posicionar nesse aspecto, sobre a questão de quem paga a fatura nos Estados Unidos por via de os seguros de saúde e o sistema de saúde ser privado e pago, a fatura cabe, na maior parte das vezes, aos empregadores, à parte corporativa, e nesse aspecto existe um esforço de corporate e dos boards para colocar mais fundos numa empresa para financiar atividades e iniciativas de health e healthcare. Então, a oportunidade é para Portugal em colocar-se e desenvolver esta indústria. E um outro ponto é, atualmente, estamos a pensar o work from home e esse sistema, nós antecipamos que de futuro as pessoas podem escolher uma localização que seja atrativa geograficamente por oposição a onde estão as indústrias localizadas. Alexandre, tem algumas opiniões sobre as oportunidades para Portugal? Obrigado, Ana. Eu gostava de seguir a linha de raciocínio que o Raul há pouco falava, de não vermos a saúde apenas como um fator de custo, mas sim de investimento, sobre uma perspectiva outside in, inside, ou seja, quando digo outside in é o que é que os agentes de saúde, nomeadamente os stakeholders, indústria farmacêutica, investigação e desenvolvimento, o que é que esses agentes de saúde podem fazer e depois o que é que o próprio Estado pode fazer para eventualmente não abdicar da questão da inovação. Pegando naquilo que me é mais próximo, a questão dos medicamentos, Portugal gasta cerca de 6 a 7% da despesa da saúde em relação ao PIB, mas isso ainda continua a ser um valor claramente, não digo claramente abaixo, mas ainda continua a ser abaixo da média da União Europeia. Por outro lado, nós também verificamos
que a vinda de inovação e de medicamentos inovadores claramente traz benefícios ao nível da redução das hospitalizações, fazer com que as pessoas sejam mais produtivas, permitir que efetivamente o tecido empresarial continue a contribuir para a sociedade. E, portanto, se tivermos em conta estes princípios, este ângulo da questão, nós verificamos que efetivamente a esperança de vida aumenta. Considera-se que nos últimos dias, foi um estudo da McKinsey, feito há uns anos atrás, que evitaram-se mais de 110 mil mortes e aumentando a esperança de vida, exatamente pela permissão da entrada de inovação nos hospitais e no sistema de saúde. E, portanto, isso é claramente algo que eu gostava de realçar, porque investindo nós temos, obviamente, benefícios a curto, médio e longo prazo. Por outro lado, pegando naquilo que acabavas de dizer, esta crise também pode ser uma oportunidade não só para as empresas, como efetivamente já podemos observar, de uma forma geral, as empresas que efetivamente apostam no futuro, todas elas estão-se a ajustar, procurando novos mercados, novas soluções, se digitalizando, fazendo com que todo o mercado de trabalho seja remoto, como dizias. Isso é algo que efetivamente também podemos, de certa forma, pedir, exigir por parte do nosso Estado e por parte dos agentes de saúde. Ou seja, até que ponto é que nós conseguimos ter ganhos de produtividade com um planeamento estratégico mais exigente, onde se efetivamente se monitoriza mais os ganhos de produtividade que provavelmente também poderão ser feitos ao nível dos sistemas de saúde em Portugal. Eu penso que a combinação disto claramente traz benefícios porque as pessoas vão ter acesso a outro tipo de terapêuticas que atualmente ainda não estão disponíveis e, obviamente, a economia do seu todo também vai ficar beneficiada. Por último, só queria referir que cada vez mais nós vemos no estrangeiro todo este sistema de partilha de custos com base nos resultados que esta inovação traz para os sistemas. E, portanto, isso é algo que claramente também temos que pensar em Portugal, em que há um compromisso da parte do Estado, mas obviamente também um compromisso da parte dos agentes privados em garantir que a inovação efetivamente acresce ganho de saúde e não é apenas um mito como provavelmente já existe em termos de terapias disponíveis no mercado da saúde. Portanto, há claramente aqui uma vontade também dos agentes privados em ajudar, em colaborar, fazendo esta partilha de resultados e de benefícios. Portanto, há várias formas, várias soluções. Temos é que ser corajosos e apostar na inovação como um investimento e não como um custo. Obrigada, Alexandre. Ótimos. E, Raul, eu sei que querem intervir em resposta do Alexandre, mas quando complementar o seu pensamento, vamos para a parte digital. Eu acho que um dos assuntos, mas em geral, não só associado à saúde, que nós temos vindo a assistir claramente é a aceleração da parte digital associada, ou da digital economia associada à Covid. E como se foi dito, é um clichê, o Covid foi o melhor Chief Digital Officer para todas as empresas. E não há aqui dúvidas sobre isso. Não é que as soluções não existiam, mas entre as soluções e o contexto que foi nos dado, acelerou-se muito a parte digital. E nós temos feito um estudo muito recente, este ano até, para ver como é que está a evoluir esta parte digital. E acho que eu gostava de separar a parte digital, que é uma solução quase de ontem, que está a ser agora, estamos a fazer um bocadinho de catch-up, mas também temos que ver o que é o futuro. E qual parte da digital, entre aspas, eu separava digital, dados e artificial intelligence, inteligência artificial,
que para mim é a parte que vai ser muito mais importante para o futuro. Eu acho que num dos conselhos o Ron de Pinho já tem falado deste assunto e até está a trabalhar com uma empresa sobre este assunto. A parte da digital vê-se perfeitamente, mesmo nos Estados Unidos, que desde virtual consultations, desde medicine at home, desde movimento de sítio do tratamento de um hospital ou para casa, a utilização de tecnologias digitais tem aumentado, duplicado, triplicado logo dentro de um ano. Não é que essas tecnologias não existiam, mas o contexto ajudou na aceleração deste deployment. Mas eu diria que quando olhamos para o futuro e dentro de pouco tempo, 1 ou 2 anos, a importância dos dados, a importância da inteligência artificial como um motor de decisão para os tratamentos, para a saúde individual, vai ser importantíssimos nos próximos 5 anos. E acho que é uma oportunidade muito grande para várias partes do mundo. Eu não sei como é que vai ser em Portugal. Eu sei que quando o Sr. Ministro da Economia Digital falou connosco, falou sobre este assunto da data protection na União Europeia e qual é o efeito que isto pode ter na parte da inteligência artificial e tudo isso. Mas eu realçava, enquanto a parte digital é uma tecnologia presente e, ser mais provocativo, é de ontem. Acho que temos que olhar para os dados e a inteligência artificial como uma ferramenta de decisão futuro para melhor saúde, para melhores decisões associadas à saúde, e isto é importante para todos, tanto para os farmacêuticos, tanto para o indivíduo, tanto para os hospitais. Acho que vai ser uma tecnologia diferenciadora nos próximos 3 a 5 anos. Obrigada, Raul. Muito interessante. E sobre a parte digital também, existe esse conceito de acelerar digital como o grande Chief Transformation Officer e Chief Technology Officer. No entanto, existe também uma emergência de riscos cyber security risks. Nós vemos algo de emergente como segurar de segurança digital. Alexandre, tem algum ponto de vista sobre isto ou experiência? Confesso que não muito, mas claramente, como dizias, não há volta a dar. Quer dizer, as empresas hoje em dia, se não adotam processos digitais, go home, right? Portanto, não há outra solução. E nós vemos claramente que tudo o que tem a ver com o uso da telemedicina, hoje a indústria farmacêutica utiliza métodos de contato com os profissionais de saúde multifacetados, onde se procura digitalizar o contacto da forma como o profissional de saúde procura ser contactado, quer seja através de trigger emails, quer seja através de phone calls, quer seja através de webinars. Portanto, há claramente aqui um ênfase e um foco no digital. Eu diria também na automatização. Cada vez mais vemos processos de warehousing, supply chain, cada vez mais a utilizar a robotização, artificial intelligence, e portanto eu penso que cada vez mais tudo o que tem a ver com e-commerce e com o digital vem para ficar, e as empresas estão, obviamente, aquelas que são provavelmente que estão um passo mais à frente, veem também estes processos como processos em que vão ganhar produtividade. E se nós verificarmos aquilo que se passa nos Estados Unidos, o produto interno bruto nos Estados Unidos caiu menos do que caiu na Europa, precisamente porque, e tu saberás isso melhor do que eu, Ana, porque todo o processo de financiamento foi para as pessoas e não para as empresas, exatamente para promover que as pessoas tenham liquidez, que possam continuar a adquirir os seus bens de consumo, e as empresas usarem esta crise como um fator de rejuvenescimento e procurar soluções
para debelar a crise, enquanto que no conceito europeu foi optado mais por apoiar as empresas e o emprego, mas verificamos que, efetivamente, nos últimos meses, o produto interno bruto nos Estados Unidos, ou a crise nos Estados Unidos, apesar da prevalência da doença, a crise não é tão marcante como aquilo que acontece na Europa. Portanto, nós não sabemos exatamente qual é o modelo que vai vingar, ou qual vai ser o modelo que efetivamente terá mais sucesso no futuro, mas aquilo que é transversal, penso eu, across the globe, é que efetivamente a digitalização e tudo o que tem a ver com a automatização, a robotização, a artificial intelligence irá ficar independentemente do processo económico que cada um queira seguir. Ana, não te estamos a ouvir, não sei se me estás a ouvir. Não. Mute. Obrigada, Alexandre, pelo prompt. Sim, com efeito, tens razão. Nos Estados Unidos, a maior parte do PIB é consumo e existe uma relação direta entre dar apoios ao consumidor final e a economia, o impacto na economia sente-se quase de imediato. E isso assistiu. Os Estados Unidos também passou duas partes de legislação muito importantes. Uma foi o ano passado de resposta imediata à pandemia, que foi o CARES Act, e este ano tem a American Rescue Act também, com provisões que vão assistir consumidor final e acesso a educação infantil e suporte a pais. Uma outra que existe alguma preocupação é a participação feminina no mercado de trabalho. Houve um enorme passo atrás. Tipicamente, as mulheres são a leading caretaker e em muitas situações foram o elemento do casal que deu o passo atrás e optou por ficar em casa. O Raul referia no início do painel ser necessário medir via Key Performance Indicators o efeito de investimentos na saúde e qual é o impacto futuro da economia. Se pudesse dar uma laundry list para Portugal seguir em termos de indicadores económicos ligados à saúde, quais são os que escolhia? Boa pergunta. Não tenho pensado nisso muito bem, mas deixa-me dizer, há um estudo que mostra claramente que uma saúde melhor de um país poderia acrescentar o PIB em quase 0,4%. Todos os anos. O estudo foi feito quase ao nível global e mostrava-se que até 2040 podíamos adicionar mais 2 trilhões, 12 trillion dollars na economia global. Isto dado a estrutura hoje em dia, que é por volta de 90 milhões, com o crescimento de 2,4%, 2,6% ao ano, pode chegar até 3% só com uma saúde melhor. Mas de onde é que vêm estes ganhos? Metade destes ganhos vem dos benefícios económicos que vêm de um workforce mais saudável e um workforce maior. Simplesmente isso. O restante é a expansão da workforce, com a entrada de idosos, das pessoas com deficiência, com redução das doenças crónicas, ajudar as pessoas a serem mais produtivas. E eu diria, e já foi falado no primeiro painel, eu acho que, como se diz, como o clichê outra vez, prevention is better than cure. Este mesmo estudo mostra que quase 70% dos ganhos poderiam ser obtidos com a prevenção. E acho que muitas das métricas ou medidas que devemos nós começar a seguir
devem ser definidos nesta ótica da prevenção. Se 70% dos ganhos podem vir da prevenção, acho que é mais importante. O que é que acontece hoje em dia é todos os gastos na terapia is good for the economy in some ways. Mas o facto é que o que é bom para a saúde e que pode trazer ainda mais produtividade e ainda mais ganhos são do lado da prevenção, não do lado da terapia. E nós temos que pensar como é que nós podemos mudar a medição, a ótica da medição do lado da prevenção, criar os ambientes melhores, criar os ambientes mais limpos, a literacia da saúde, como se falou, encorajar comportamentos mais saudáveis, abordando os fatores sociais que estão por trás da escolha ou comportamentos maus. Acho que isto tudo faz mais sentido e claro que há um fator grande que é a PIB, que entre aspas engloba quase tudo. É mais fácil de traçar e tudo isso, mas não necessariamente o melhor em termos de seguir e medir. Entendo, Raul. Muito bem. Alexandre, se pudesse ter um conselho para Portugal, pode ser via ponto de vista ou tudo, qual seria no topo da sua lista? Um conselho para, desculpa? Portugal. Oh. Pergunta difícil. Portanto, eu vou-me focar provavelmente no tema da conferência, em particular do nosso painel. Eu penso que sistemas de saúde desregulados, efetivamente, não tenham em consideração que este vírus, esta pandemia, ataca a todos, mas o tratamento não é igual. Ou seja, há determinados estratos da sociedade que infelizmente não têm os mesmos cuidados de saúde que as pessoas com mais poder económico têm. Eu acho que isso é algo que nós não podemos nunca descurar, independentemente de todos os rácios e análises que possamos fazer do PIB em relação às despesas da saúde. Ou seja, nós temos que efetivamente garantir que há uma equidade nos cuidados de saúde, que efetivamente todas as pessoas possam ter acesso aos mesmos, independentemente da sua condição socioeconómica, porque o desenvolvimento da sociedade só passa desta forma. E, portanto, aquilo que eu encorajaria era que, efetivamente, entre o setor privado e o setor público, nós pudéssemos continuar esta senda de tratar e possibilitar a inovação e os cuidados de saúde a toda a sociedade, independentemente da sua estratificação social. Portanto, algo que já fazemos, porque temos um sistema de saúde tendencialmente gratuito, mas não queria nunca deixar de reforçar este tema, porque se há algo que esta pandemia evidenciou é que, efetivamente, os mais desfavorecidos e os mais desprotegidos estão a sofrer mais do que aquelas pessoas que têm maior poder financeiro para sustentar esta situação, e o Dr. Durão Barroso igualmente referiu isso quando falou da questão das vacinas, não é? E, portanto, temos todos que olhar o mundo e a sociedade nesta perspectiva, que não podemos ter pessoas vacinadas, pessoas com cuidados de saúde de ponta, e depois franjas da sociedade ou países que não têm qualquer tipo de possibilidade de aceder aos mesmos cuidados de saúde. Portanto, uma mensagem mais, não sei se responder exatamente à tua questão, mas mais no sentido daquilo que eu idealizaria, desculpa, isto é um bocado de inglês com português, mas aquilo que eu idealizo em termos da forma como vemos a sociedade, a economia e a saúde em particular. Dúvida, Alexandre, e isso é um ponto que é um grande desejo, o alinhamento do setor público e o setor privado para garantir equidade nos cuidados de saúde, sejam eles preventivos ou mesmo para tratar. Raul, pergunta semelhante à que eu fiz ao Alexandre. Tem algum, na sua mind, o conselho de topo
para Portugal ou um desejo? Eu acho que a maneira como eu penso é muito simples. Acho que tenho pouco conselho a dar. Enquanto sou um consultor e faço vida de dar conselhos, tenho pouco conselho a dar. Acho que Portugal tem profissionais fantásticos que sabem exatamente o que fazer. Mas eu diria que é uma oportunidade que tem surgido com tudo o que é que mal que vem com esta crise, para uma geração quase a repensar o papel da saúde no futuro pós-pandémico. Quando o Alexandre referiu a 6% é pouco ou 7% é pouco, sinceramente não sei qual é o número exato, mas eu diria que é uma oportunidade de repensar completamente da estaca zero o que é que isso significa. E incluindo duas coisas, tal como foram referidos. Acho que o importante é ver, primeiro, a parte da foco, e segundo, é reduzir a iniquidade na sociedade. O papel da saúde como uma força para reduzir a iniquidade. Porque aquele é um círculo ou virtuoso ou vicioso, como nós dizemos. Health affects economy, economy affects health. E isto pode-se convergir ou divergir. Eu acho que é importante ver o papel da saúde como uma maneira de convergir ao invés de divergir. É só isso. Absoluto. Muito bem dito. E vemos também os papéis de iniquidade social, ambos em saúde, cuidados maternos, por exemplo, e acesso à educação também. É um ponto, aliás, aqui nos Estados Unidos, muito debatido. A educação é extremamente cara nos Estados Unidos e jovens entram nos mercados de trabalho com dívidas em termos de educação. Muito bem, então estamos aqui muito perto da hora e eu vou fazer aqui um resumo e depois vou pedir ao Raul e ao Alexandre também para uma última do impacto da saúde na economia. Apontámos o Covid como potenciador de uma grande mudança estrutural, um impacto no PIB que não foi unparalleled. Talvez a comparação seria comparar isto com a Segunda Grande Guerra Mundial. Existem oportunidades se jogarmos ao ataque em vez de defesa, e elas são nomeadamente na área de aceleração digital e segurança digital, inovação nos hospitais e dedicar investimentos para essa inovação, nomeadamente na indústria de Health and Wellness. Um ponto que o painel não referiu, mas que pode sempre fazer a ponte em Portugal, é Health e Wellness e o setor do turismo. Falou-se da questão de iniquidades sociais e sobre isso estão relacionados dois fatores. Um é acesso à saúde e outro é acesso à educação. Um desejo sobre acesso à saúde seria alinhar o setor privado e o setor público, desregular na medida do possível. E, finalmente, também em relação ao ponto anterior sobre digital e saúde, educar os consumidores em termos de literacia digital e literacia na saúde. Existe a oportunidade de desenvolver um currículo adaptado e dirigido a melhorar a literacia nestes dois pontos. Finalmente, o que não pode ser medido não pode ser melhorado, ou se é melhorado não temos a visão, seria criar Key Performance Indicators ligados à saúde, porque, de acordo como foi referido, investimentos na saúde e uma força de trabalho saudável e uma população saudável pode causar impacto até 3% no PIB. E o maior fator nisto está na parte de prevenção. E, Raul, um pensamento final para a audiência? Quero fazer quase um apelo a dizer que, como se disse,
investimento em saúde acho que é um investimento bom. Cada euro gasto na parte da saúde, produtos ou serviços de saúde, tem um efeito muito forte na economia. Cada euro dá 1,4 euros no crescimento do PIB e, como se diz, indirect effect mais induced effect, este 1 euro gasto dá 2,7. Cada 100 mil euros gasto na parte do setor da saúde cria 4 empregos diretos e mais 2,7 vezes este 4, quase 10 empregos indiretos. Acho que é um investimento forte e bom e tem todos os impactos bons em termos, como o Alexandre referiu, social, económico e na parte da saúde direta. Obrigada, Raul. Muito poderoso. Alexandre, o pensamento final. Sim, é um pensamento final e um challenge ao mesmo tempo. Aquilo que nós observamos e vemos é que, efetivamente, o setor privado, os agentes económicos, conseguiram evoluir de tal forma a medicina que conseguimos baixar a virologia e as mortes motivadas pelo Covid. E hoje temos uma esperança para o futuro, que a sociedade possa efetivamente retomar o seu curso normal. Mas também verificamos que os sistemas de saúde bloquearam, vários hospitais entraram em ruptura, vimos profissionais de saúde a trabalhar horas intermináveis e, portanto, temos que pensar nisto também como um desafio, porque todo o sistema só funciona se efetivamente todos trabalharmos e andarmos à mesma velocidade. Não podemos ter soluções inovadoras que possam efetivamente ajudar-nos a viver melhor e depois, quando tentamos aplicar as mesmas, deparamos com uma situação caótica, como aconteceu várias vezes. Portanto, aquilo que eu gostaria era que efetivamente todos nós, em conjunto, sistemas de saúde, agentes privados, conseguíssemos ir ao mesmo passo para que no final do dia o doente e a sociedade em geral possam viver com melhor saúde e com melhor qualidade de vida. Obrigada, Alexandre. Também muito, muito poderoso. Uma mensagem muito forte. E em jeito de conclusão, Portugal realmente domina. As mudanças podem ser incrementais. Muito frequentemente, mudanças incrementais são mais poderosas porque constroem melhores alicerces. Portugal tem evidência histórica em termos de impacto da saúde na economia, por exemplo, no antigo regime, em apoiarem cuidados maternos e diminuírem a mortalidade infantil. Isso tornou Portugal muito forte economicamente, há, eu diria, cerca de 30 anos atrás. A história ensina-nos lições e Portugal, nós vemos, tem muita inteligência, uns grandes profissionais de saúde e penso que com o que foi abordado hoje podem construir um roadmap. É uma contribuição humilde nossa, mas temos muita honra em passar este tempo convosco. E boa tarde, Alexandre, ou boa noite, e Raul, para si, não sei boa que noite horas também. são, mas...